como o projeto foi redigido, ele não seria constitucional. Mas essa mudança, senhores deputados, não seria benéfica para os brasileiros. Nós precisamos, sim, aperfeiçoar nosso sistema, mas não desta forma, não desta maneira. E, mais uma vez, deixo aqui as propostas, como, por exemplo, a adoção da cláusula de barreiras, talvez a tentativa de uma adoção do voto distrital. Então, assim encerro minha fala. Como prometi aqui, não vou completar os 5 minutos, até por respeito aos demais oradores que querem aqui usar essa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Pois Questão não, de deputado ordem. Irão José. Artigo 63 do regimento, combinado com o artigo 63 do regimento, combinado com o artigo 5º caput da Constituição Federal, combinado com o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 45 caput da Constituição Federal. Senhor deputado, 63 não embasa questão de ordem. Quero congratular os nossos visitantes que que prestigiam o projeto Politeia. Nós 63, agradecemos a presença de vocês. O 63 fala que cabe ao presidente esclarecer dúvidas a respeito do regimento e da Constituição Federal, presidente. Deputado Irão José, não cabe. Passo a palavra ao deputado Gabriel Fialho. Deputado Gabriel Fialho, Democratas, para falar a favor da matéria. Pelo tempo de 2 minutos. Boa tarde, senhores deputados. Subo aqui mais uma vez para querer defender esse projeto. De fato, muito louvável, pois hoje vimos uma série de crises políticas dentro dessa casa, senhores deputados. Lutando pelo parlamentarismo, nós teremos a certeza de uma maioria na Câmara, uma certeza de ajuda, uma certeza de liderança política verdadeira nesse país. Infelizmente, será difícil aplicá-la. Estamos em um momento de crise, senhores deputados. Será difícil manter todas as exigências orçamentárias. Mas, por favor, eu peço para os senhores que votem a favor desse projeto. Lutamos a favor do parlamentarismo. Lutamos a favor pelo direito do povo, senhores deputados. E, senhor presidente, eu cedo uma parte do meu tempo ao senhor deputado Pedro Henrique, do Democratas. Deputado Pedro Henrique. O senhor dispõe de 1 minuto, deputado Pedro Henrique. Vai. Bom, continuo. O Democratas, esse ano, luta pelo Estado libertário, senhores deputados. Ele luta pelo direito da população, senhores deputados. Ele luta pela liberdade, pela igualdade de todos que estão aqui presentes, estão aqui nos vendo, senhores deputados. Eu acho absurdo uns que defendem o sistema presidencialista, que só os favorece, só os ajuda por interesse próprio. Seu parlamentarismo é a resposta para essa crise. Seu parlamentarista é a nossa solução. Muito obrigado, senhor presidente. Sim. Apenas para esclarecer os visitantes, aqui nós estamos tratando do projeto Politeia, uma simulação da Câmara dos Deputados, organizada pela Universidade de Brasília, o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e a Câmara dos Deputados. Passo agora a palavra para falar contra o projeto para o deputado Vitor Frank, do Partido Progressista, pelo tempo de 2 minutos. Senhor presidente, colegas deputadas, deputados, eu volto a esta tribuna não mais para falar do parecer da CCJC, mas a minha opinião sobre o assunto. Se o autor do projeto tivesse colocado uma palavra diferente de convoca plebiscito no caput do artigo 1º, esse projeto de lei estaria totalmente nos conformes. Mas o deputado, no caput do artigo 1º, convoca plebiscito. Isso não é matéria de projeto de lei, deputados. Isso é matéria de decreto legislativo. Passando um pouco para o mérito agora, nem no presidencialismo de coalizão nós temos bases aliadas, bases governistas fortes neste país. Nenhum partido na história do presidencialismo de coalizão nesse país conseguiu formar uma maioria neste parlamento. Imaginem, vossas excelências, o que seria no parlamentarismo. Se cai governo a cada ano neste país com presidencialismo de coalizão, imaginem em parlamentarismo. Os brasileiros iam querer acabar um governo a cada 2 semanas. E sem fidelidade partidária, sem maioria
Com tantos partidos assim no Brasil, não há de se pensar ainda em parlamentarismo. Há de se fortalecer, há de se repensar, há de se reinterpretar e reestruturar o parlamentarismo, o presidencialismo de coalizão. Volto a falar que esse projeto de lei não teria eficácia alguma se for aprovado por Vossas Excelências, porque ele convoca plebiscito, e quem convoca plebiscito... Conclua, deputado. É via... Convido o deputado Matheus De Pieri, do PSDB, para falar a favor da matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimos senhores deputados. Bom, inicialmente, eu gostaria de deixar bem claro um dos principais princípios constitucionais, que é o grande porquê de estarmos aqui. Todo poder emana do povo, senhores. Então, devemos deixar a eles o poder de decidir qual regime norteará o nosso país no sistema de uma das maiores crises institucionais que estamos vivendo. Não é nenhuma novidade eu chegar aqui nessa tribuna e falar para os senhores de que o hiperpresidencialismo da América Latina, dominante nas últimas décadas, está em crise. O Executivo, especialmente nos últimos 2 mandatos, não tem tido legitimidade popular, não tem tido o apoio mínimo necessário para governar. Então, acredito que o mínimo que podemos fazer é deixar a população brasileira o poder de deliberar sobre como que eles querem ver o governo, como que eles querem que o rumo do país seja decidido. Um deputado anteriormente comentou que pelo breve período desde o último plebiscito não seria viável. No entanto, eu digo o contrário, senhores. Com todos os acontecimentos recentes, é mais do que viável, é necessário para o bem e a continuidade do progresso do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Convido o deputado Lucas Rezende, do Partido Progressista, pelo tempo de 2 minutos, para falar contra a matéria. Boa tarde a todos os deputados presentes. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria primeiramente de esclarecer que a troca de um regime de governo envolveria um gasto de bilhões e bilhões de reais. Teria que ser refeita uma educação eleitoral para o povo brasileiro, que já convive com uma democracia presidencialista há muito tempo. Mesmo em períodos de ditadura, nós tivemos o presidencialismo com a troca de presidentes. Então, desde a República Velha, já são mais de 100 anos de presidentes e presidencialismo. Seria um completo absurdo a gente trocar para um parlamentarismo, sendo que como é que a gente vai educar essas pessoas, como é que a gente vai chegar na pessoa do interior e falar agora vai ser um parlamentarismo, como é que ela vai saber como é que funciona o sistema de votação, se até hoje vários brasileiros não sabem como essa nobre casa funciona, vários brasileiros não sabem quais são as funções que o presidente exerce, e você querer trocar isso é simplesmente contra o que a gente preza, que é um gasto econômico muito inferior, que é um Estado mínimo, que é a nossa base aliada, que é tentar fazer o que o governo gaste muito pouco. E trocar o governo é algo completamente absurdo. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Há sobre a mesa o requerimento número 7 de 2017 do senhor Ismael Júnior, que requer o encerramento da discussão do projeto de lei número 140 de 2017. Convido o autor a se pronunciar pelo tempo de 1 minuto. Obrigado, presidente. Acredito que o tema tenha sido amplamente discutido por essa casa. Vários oradores favoráveis ao projeto, como é percebido, e uma grande minoria contrário. Eu acho que, dada a amplitude já de oradores que falaram, eu proponho que nós demos continuidade à apreciação da pauta em plenário. Por favor. Há quem queira contraditar? Deputado Heron José, pelo tempo de 1 minuto. Deputado Ismael, eu não vi muitos aqui virem aqui na frente e darem a cara a tapa para o povo brasileiro, para mostrar para os seus eleitores lá fora qual é o seu verdadeiro pensamento sobre esse projeto que muitas mulheres e muitos homens em casa assistem o debate nessa casa. Eu ainda não vi isso, deputado Ismael. Muitos aqui se escondem nos corredores e não vêm para esse plenário dessa casa dar a cara a tapa e prestar suas contas para o eleitor.
Por favor, eu peço que votem contra esse requerimento, para que possamos continuar a discutir esse projeto de suma importância, que pode mudar o futuro de gerações. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Eu peço que venham aqui, debatam mais, participem mais. Vocês devem isso não a mim, não aos senhores, mas aos seus eleitores. Não se esconda, deputado Ismael. Para encaminhar a bancada, como encaminha o PMDB? Ausente. PT. Pela aprovação, senhor presidente. PSDB. Favorável, presidente. PP. Presidente, nas comissões que faz discussões de nível maior, mais denso. Então o PP encaminha sim. PR. Favorável. PSB. Favorável. PSD. Libera a bancada, senhor presidente. Democratas. Favorável. PRB. Favorável, senhor presidente. PDT. Abrimos a bancada. Em regime de votação, requerimento número 7 de 2017, de autoria do deputado Ismael PMDB, Júnior. deputado. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. O autor ou algum outro deputado gostaria de encaminhar favoravelmente a proposição? Deputado Pedro Leal, o senhor dispõe de 1 minuto. Senhor presidente, muito obrigado por o senhor ter me nomeado para falar favorável. Eu queria que todos os deputados pudessem votar, dando a oportunidade para que o povo brasileiro decida sobre aquilo que ele quer. Muitos aqui foram eleitos por 130 mil votos, mas a população brasileira é de 202 milhões de brasileiros, que têm o direito de votar nas urnas sobre o sistema presidencial que ele quer. Dentro dessa perspectiva, eu peço que os deputados votem favorável ao plebiscito. Para contraditar, conceda a palavra ao deputado Pedro Henrique, Democratas. Obrigado, presidente. O que a gente está falando aqui é de responsabilidade fiscal. O que a gente está falando aqui, como o próprio deputado Vitor Frank falou, isso não é competência de projeto de lei, isso é competência de decreto legislativo. O pleito está muito recente, 2018 está às portas. Como teríamos até outubro para fazer alguma alteração de âmbito político, não é possível que alteremos, caso o sistema de parlamentarismo vença, que nós consigamos montar um colégio eleitoral, que nós consigamos formar uma estrutura para a implementação do parlamentarismo. Meus caros conhecem que eu sou parlamentarista, mas desta forma não é possível. Obrigado, presidente. Em regime de... Para encaminhar a bancada, como encaminha o PMDB? PT. PSDB. PSDB libera a bancada, presidente. PP. Senhor presidente, PT libera a bancada. PT libera a bancada. Quê? Hã? Deputado. PP. O PMDB libera a bancada. PMDB libera a bancada. PP. Senhor presidente, PP? PP. Senhor Progressista. presidente, o PP encaminha contra o projeto. PR. Favorável ao projeto. PSB. Abre a bancada. PSD. Pela estabilidade do sistema político, presidente, o PSD encaminha contra. Democratas. Democratas votam contra. A Constituição existe para ser seguida, presidente. PRB. Senhor presidente, pelo direito de escolha, o PRB libera a bancada. PDT. Abrimos a bancada. Em regime de votação, o projeto de lei número 140 de 2017. Aqueles que são favoráveis à proposição permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Quero aqui congratular os nossos visitantes. Nós estamos aqui participando do projeto Politeia, uma simulação da Câmara dos Deputados, do Instituto de Ciência Política da UNB, da Universidade de Brasília, em parceria com a Câmara dos Deputados. Presidente, questão de ordem. Deputado Azevedo de Souza, questão de ordem concedida. Com base no artigo 14b, são atribuições do presidente, além das que estão expressas nesse regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas, manter a ordem. Presidente. Verificação, senhor presidente. Presidente, eu acho que não cabe a verificação porque está sendo realizada uma questão de ordem, matéria Está sendo vencida. matéria vencida prejudicada. Senhor presidente, então, eu gostaria que, pela ordem, Vossa Excelência requisitasse aos líderes que utilizassem menos a comunicação de liderança. A comunicação de liderança, senhor presidente, é para tratar de matéria de relevância nacional, para fazer comunicações que concernem a toda a população. Eu acredito que o posicionamento do PSD acerca da matéria A, B ou C
não cabe uma comunicação de liderança. Mas é chato a gente ficar interrompendo o líder que está em exercício de sua prerrogativa. Então, o que eu peço é para que se evite utilizar a palavra para tratar da temática. Existe uma lista de oradores. Por favor, conclua, deputado. Os líderes, por acaso, são deputados tais quais... Perfeito. A mesa se recolherá depois com a organização para decidir a questão de ordem. Em discussão, projeto de lei número 120 de 2017, de autoria do deputado Henrique Mecabô, do Partido da República, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter educacional e dá outras providências. O autor dispõe de 1 minuto na tribuna. Obrigado, senhor presidente. É com muita alegria que eu apresento aqui aos nobres pares o projeto da Lei de Incentivo à Educação. É um projeto que traz o benefício da dedução no imposto de renda a doações feitas para entidades de cunho educacional que auxiliam o Estado no papel dele de educar e ampliam os horizontes dos jovens brasileiros. Dentre esses projetos, nós temos aqui em Brasília o exemplo dos cursinhos universitários populares, GAUT Vestibulares, Vestibular Solidário, que nivelam o campo de acesso ao ensino superior de qualidade. Temos também o exemplo dos Code Clubs, que vão a comunidades carentes ensinar às crianças o básico da programação de computadores. Eu coloco aqui que esse longo projeto é pautado nos mesmos moldes da Lei de Incentivo à Cultura e da Lei de Incentivo ao Esporte, que são controversas. Mas a diferença dele é que a educação, diferente da cultura e diferente do esporte, não é produto. A educação é direito de toda a população e eu peço que se mantenha a unanimidade na aprovação de... Concedo a palavra para dar o parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Informação ao deputado Otávio Mairink, do PSDB, pelo tempo de 2 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Meus caros colegas, nos últimos anos eu presenciei a criação de uma série de cursinhos populares em todo o Brasil, Minas Gerais, São Paulo, aqui em Brasília, para universidades, colégios públicos de qualidade, Colune, USP, Brasília. E, senhores deputados, eu sei da dificuldade que esses estudantes que se voluntariam para dar aula para pessoas que não têm condições, as dificuldades que esses estudantes têm, as dificuldades que eles passam na hora de criar, de administrar esses cursinhos populares. E eu parabenizo o deputado Henrique pelo projeto, uma vez que ele cria um meio de facilitar e de financiar, de incentivar iniciativas dessa natureza. Senhores deputados, nós sabemos que hoje, infelizmente, um aluno de escola pública tem dificuldades. Um aluno de escola pública terá mais dificuldades de ingressar em uma universidade federal, uma universidade pública, do que um aluno de um colégio particular, um aluno que tem condições de pagar um cursinho privado. E uma iniciativa, um projeto de lei dessa natureza é algo extremamente positivo e que vai contribuir de fato para melhorar a situação do Brasil. Além disso, o PL também trata do apoio financeiro a projetos de ensino técnico, o que é fundamental para preparar os estudantes também para o mercado de trabalho. De modo que meu parecer na Comissão de Ciência e Tecnologia foi favorável e eu recomendo aos senhores que façam o mesmo, que aprovem esse projeto para que nós possamos melhorar e continuar melhorando a educação no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Disponha. Convido o deputado Azevedo de Souza para proferir o parecer pela SEDEX, pelo tempo de 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Venho aqui honrosamente em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços para me manifestar acerca da matéria. Senhores, eu gostaria de citar o senador Cristóvão Buarque. A educação, senhores, é a base de tudo. O projeto de autoria do nobre deputado Henrique Mecabô, ele busca incentivar aqueles que querem melhorar a educação desse país. A exemplo, gostaria de citar o GAUT, grupo que prepara os alunos para o vestibular aqui de Brasília. É uma instituição privada, sem fins lucrativos e que tem muito a agregar
esta sociedade. Tem muito a agregar àqueles que se importam com a educação, que se importam com o futuro do país. Neste sentido, senhor presidente, o relatório é favorável, a matéria foi aprovada na SEDEX sem qualquer rejeição, sem qualquer deputado contrário à matéria, e peço aos nobres pares que votem favorável à matéria. É uma matéria de consenso na casa. Me faz muito feliz saber que os membros dessa casa se preocupam com a educação e que têm um posicionamento, aqueles que de fato leram o projeto e aqueles que não leram, que ouviram de boca e que acham que o projeto é bacana, para que aprovemos a matéria. Gostaria mais uma vez de parabenizar o deputado Henrique Mecabou pela iniciativa, parabenizar os presidentes de comissão pela condução dos trabalhos que levou a trazer esse projeto para o plenário. É isso. Obrigado, senhor presidente. Disponha. Convido a deputada Flávia Campos, do PSDB, para proferir o parecer pela Comissão de Educação pelo tempo de 2 minutos. A deputada se encontra? Flávia Campos, por favor, 2 minutos. Na tribuna. Na tribuna, senhora deputada, por favor. Deputados e deputadas, boa tarde. Eu fui a relatora desse projeto de lei na Comissão de Educação e eu ressalto que o mérito, a iniciativa foi muito boa. Eu, além disso, observei alguns itens um pouco mais técnicos. A gente já tem algumas iniciativas parecidas, algumas leis como a Lei Rouanet na cultura, como a Lei de Esportes, de incentivo ao esportes, que vem na mesma linha. Os percentuais, a legislação correlata, ela se encontra contemplada nesse processo. A ideia onde o terceiro setor, que são as instituições que conseguiriam ser beneficiadas nesse projeto, com esse tipo de incentivo, elas possuem prerrogativas que nós, como Estado, não conseguimos. Elas conseguem atender determinadas demandas de maneira mais eficiente e mais fácil do que nós. A ideia de promover isso através de uma doação sem encargos e que consiga ser deduzida do imposto de renda, além de trazer a característica de responsabilidade social, ela consegue motivar e promover esse tipo de ação dentro da sociedade. E, levando tudo isso em consideração, todos nós sabemos que a educação, ela carece de incentivos, ela carece de caminhos para conseguir ser executada. Eu peço que todos que tenham bom senso cheguem a votar a favor desse PL. É só isso. Perfeito. Para dar o parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, convido o deputado Yuri Sena pelo tempo de 2 minutos. 5 minutos. Não passou pela comissão. Senhor presidente, boa tarde. Senhores e senhoras deputadas, boa tarde. A Comissão de Discussão de Justiça, vai analisar os estritos termos legais e constitucionais. Primeiramente, com relação ao artigo 205 da nossa Constituição, diz: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Senhores e senhoras, esse projeto, ele quer reduzir o imposto de renda para quem doar para cursinhos pré-vestibular e para preparatórios de demais instituições técnicas e de admissão seletiva. Ele tem como objetivo, assim como a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura e a Lei de Incentivo ao Esporte, injetar dinheiro, promover incentivos para que a educação não seja só do Estado, fazer com que a educação seja de todos, seja contribuída por todos, por empresas, por pessoas físicas, por, enfim, sociedades anônimas, todos que tenham interesse em desenvolver nosso país.
é relatório, então não posso ceder a parte. Então, presidente, levando em consideração que nós temos que desenvolver uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais inovadora, vejo que é um projeto admissível, constitucional e peço pela aprovação. Muito obrigado. Disponha. Para falar contra o projeto, convido o deputado Heron José pelo tempo de 2 minutos. Rapaz, eu tava no carro do Deputado Heron José se encontra. Para falar a favor da matéria, convido o deputado Douglas Oliveira pelo tempo de 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar novamente, né, o senhor, sendo brilhante. E, para quem não acreditava, está aí o senhor presidindo esse plenário tão brilhantemente. Parabéns. Falar de educação é falar do futuro do nosso país. O Brasil, aliás, gostaria primeiramente de parabenizar o deputado por apresentar esse brilhante projeto que incentiva a educação nesse país. O Brasil não vai para frente se ficar somente enraigado, achando que o incentivo deve ser somente a soja, gado, energia. Não. A matéria-prima desse século é a educação. E é na educação que nós temos que investir, senhores. Esse projeto, ele vai ao encontro dessa demanda educacional do nosso país. Não são todos que têm acesso ao ensino de qualidade. E o dever não é somente do Estado. Nós temos, assim como foi dito pelo deputado relator da CCJ, é dever da sociedade como um todo, da família e também do indivíduo. Mas hoje no país, as empresas que querem ajudar na educação só podem fazer somente por bondade, porque não são incentivadas para isso. Com esse projeto, elas serão amigas do país, amigas do estudante. E com isso, nós promoveremos a verdadeira igualdade social. Com isso, nós acabaremos com diversas mazelas da sociedade que são dadas somente pela desigualdade educacional, que é a raiz da corrupção, que é a raiz da ignorância e, consequentemente, da miséria e da pobreza. Quando o país realmente valorizar a educação e quando os senhores aprovarem esse projeto, não somente na simulação, mas como na vida real, aí sim, o Brasil será a potência que deveria ser. Obrigado. Presidente, peço autorização para falar como líder do PR. Senhora dispõe de 5 minutos. Posso subir à tribuna? Pois não? Boa tarde. Bem, eu estou aqui não só como líder, mas também como deputada e como professora voluntária em um dos projetos que o deputado Henrique Mecabô planeja fazer esse brilhante projeto de lei. Bem, a proposta é bastante louvável, já que busca empoderar jovens brasileiros e fazer com que eles estejam mais capacitados, não só na educação, mas também que tenham uma melhor inserção no mercado econômico, no mercado de trabalho brasileiro, motivo pelo qual o PR, não só como casa do deputado Henrique Mecabô, mas também como um partido nacional, posiciona-se completamente a favor da educação brasileira e principalmente do projeto do nobre deputado. Obrigada. Não havendo oradores contrários, convido a deputada Elisa Sabá, do Partido Progressista, para falar a favor da matéria. Agradeço pelo tempo concedido, senhor presidente. Cumprimento a todos aqui presentes neste plenário. Senhores deputados, gostaria de chamar a atenção ao artigo 2º, que trata da destinação desses recursos. Ora, fala de educação preparatória para ingresso por meio de vestibular, por meio do Enem, do SISU, e também para educação em termos técnicos,
Ora, senhores, percebo que, mesmo que alguns possam ter reclamado um pouco que prioriza a área de exatas, como uma pessoa da área de engenharia, eu posso lhes falar, senhores deputados, é apenas observar quantas pessoas se formam por ano em um curso de humanas e quantas se formam em um curso de exatas. Logo, a necessidade de ter esse investimento, essa preparação para esses cursos, que são extremamente necessários para o funcionamento da sociedade. Então, senhores deputados, venho aqui pedir pela aprovação deste projeto. Muito obrigada. Senhor presidente, boa tarde. Eu gostaria de pedir a fala de líder, por gentileza. Gente, o próximo é endowments. Não é o endowments. Eu concedo a fala de líder à deputada Ludmila Brasil. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos deputados da casa. Nesse momento, eu cedo minha fala de líder ao vice-líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Luiz Felipe. Líder não pode partir a vice-líder. Senhor presidente, deputado Azevedo de Souza, peço permissão para falar da tribuna. Concedido. Deputado Henrique Mecabou, a quem eu conversei muito sobre o projeto de lei em questão. Quero agradecer também ao deputado Crislan, que comandou a SE como nunca antes. Foi uma comissão muito boa, uma comissão muito proveitosa, que deu um exemplo a esta casa de como uma verdadeira comissão deve funcionar. Venho falar aqui deste projeto de lei que ousou avançar e ousou deixar o Brasil ser exemplo positivamente perante ao mundo. Hoje nós vemos que as escolas não podem mais ser tratadas como núcleos isolados. As escolas brasileiras, elas não são caixinhas. A gente precisa arrumar uma maneira de relacionar escola e mundo, porque nem sempre essa conexão é feita. E a partir do momento que essa conexão é feita, como está presente nesse PL, as escolas elas podem funcionar com todas as dinâmicas com a qual ela foi criada. Bom, deputado Henrique, esse projeto ele é muito bom porque os alunos eles começam a se ver, de novo venho falar isso, essa frase, enquanto sujeitos sociais, enquanto sujeitos políticos e não enquanto instrumento de uso. Temos em Brasília 2 exemplos desses mesmos cursinhos vestibulares que dão oportunidade ao aluno que não tem condições de ingressar no ensino público de qualidade. Hoje nós temos aqui em Brasília o Vestibular Cidadão, nós temos aqui em Brasília o GAUT, que dá a oportunidade de quem não tem como arcar de uma preparação adequada para ingressar no ensino particular. Então, por tratar a educação como prioritária, por tratar a educação como problema no Brasil, precisa ser resolvido, é que o senhor merece muito destaque por essa matéria. Venho agradecer ao senhor pela iniciativa e agradecer aos relatores todos que deram aprovação pela matéria. Muito obrigado. É uma honra, uma alegria poder aprovar com fé aqui um projeto dessa magnitude. Muito obrigado. Para falar a favor do projeto, senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra de líder. A deputada Ingrid Gaston, pelo tempo presidente, de 1 minuto e meio. Sim. Presidente, uso da palavra de líder. Já foi cedida a palavra ao deputado... já foi cedida a palavra ao deputado Ingrid Gaston. Okay, peço senhor. que o deputado reapresente a questão. Esperarei, já tinha fazido o pedido. É porque a mesa trocou e não chegou ao conhecimento do pedido. Convido a deputada Ingrid Gaston à tribuna pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde, senhores deputados. É de suma importância que a educação brasileira seja priorizada e enaltecida em investimentos como esse. No entanto, o PL do senhor deputado Henrique Mecabou faz isso com maestria. Por meio do quê? Da isenção dos impostos de renda anualmente pelo período de 15 anos. Frisando que o mesmo não exime o Estado de prover esse auxílio, apenas permite que ele se reestruture para a aplicação da verba no investimento educacional. Apenas aqui chamando a atenção para um ponto que foi colocado no PL do senhor Mecabou, que somente os bancos Caixa Econômica e Banco do Brasil seriam responsáveis por receber essas doações
E então a emenda aditiva poderia liberar que todos os bancos fizessem o mesmo. Obrigada. Como havia sido pedido pela liderança dos democratas, esta dispõe de 5 minutos. Senhor deputado... Deputado Bruno Melo, gostaria de fazer uso da palavra de líder. Sim, perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente. Então, eu só gostaria de reiterar o que já foi falado por muitos deputados, que esse projeto realmente é complementar e muito bom numa série de pontos em que a própria educação brasileira ainda não consegue tangir de maneira efetiva. E eu gostaria de ceder o tempo ao meu vice-líder, Heron José. Obrigado. Poderia começar, presidente? Sim, okay. concedido. Não, esse projeto ele é muito bom, ele possui boas intenções. Eu falei com o deputado Macabó a respeito dele, e realmente o meu partido, Democratas, ele inteiramente, pelo que eu estava vendo, ele estava concordando com ele. Inclusive, eu era o único que estava escrito contrário, mas eu estava no banheiro, eu não pude vir aqui falar. Mas, enfim, eu sugiro ao deputado Macabó algumas alterações. Primeiro, ele estipula como monopólio, no artigo 8º, se não me falha a memória, que apenas as instituições Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil poderão receber essas doações. Por que excluir os outros bancos? Por que tais doações não podem ser feitas via contas bancárias em outros bancos? Porque isso não aumentaria ainda mais a possibilidade de facilitação a esses cursinhos? Sem falar que eu tenho minhas grandes dúvidas a respeito de como que esses cursinhos irão funcionar. Gente, será que tais cursinhos realmente irão abarcar a população carente? Porque os senhores citaram alguns cursinhos aqui, que eu conheço particularmente na vida real, e eu sei de gente muito rica, gente que estudou comigo na escola e que frequentou esses cursinhos esses que deveriam estar sendo utilizados pela população carente. Por isso, aqui fica a seguinte questão, deputado Macabó, eu vou inclusive me abster na votação, eu não vou votar, mas o projeto do senhor, ele tem uma intenção fantástica, mas eu creio que o senhor poderia aperfeiçoá-lo a respeito disso, tirando no artigo 8º, se não me falha a memória, o monopólio que o senhor dá à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para possibilitar que essas transações sejam feitas por qualquer instituição financeira, de tal forma o senhor iria ainda mais aumentar a possibilidade de que outros bancos pudessem receber doações e assim não permanecer apenas a 2 bancos, sem falar que o senhor deveria estipular alguma forma melhor de fiscalização para impedir que uma pessoa rica, uma pessoa que tenha condição de ficar em casa, tendo acesso a professores particulares até, quem sabe, até um coaching de vestibulares, como a gente sabe que existe por aí, o senhor poderia perfeitamente permitir esse tipo de fiscalização melhor. Por isso, deputado Macabó, eu peço ao senhor, deputado Macabó, eu peço ao senhor que o senhor apresente uma emenda nesse projeto, para a gente conseguir suprir esse artigo 8º e instituir alguma forma melhor que permita esse tipo de fiscalização melhor, porque não é justo. O senhor vem aqui com a melhor das intenções, eu entendo, o senhor mesmo conversou comigo antes, e o senhor pretende que o pobre ele tenha acesso a cursinhos pré-vestibulares. O senhor, eu até brinquei com o senhor, teve mais gestores, agora tem mais cursinhos com esse projeto. E é isso realmente, parece uma ideia boa. É uma ideia do senhor de incentivo. O senhor sabe que sou libertário e esse projeto do senhor, ele não aumenta o Estado. Ele procura uma iniciativa ali, lado a lado. Estado de um lado, poder público de outro, como a Constituição Federal de 88, pragmática da forma com que preza em seu artigo 1º, inciso 3º, como objetivo da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Por isso que eu peço para o senhor essas 2 emendas, a supressão do artigo 8º e uma melhor fiscalização para permitir que quem tem acesso a esses cursinhos seja o pobre, seja aquela pessoa que realmente não teve a mesma condição que eu, que sou um playboy de classe média, de ter acesso aos melhores professores, aos melhores livros. Entendeu, deputado Macabó? Então, parabéns pela ideia.
parabéns, mas o PL, da forma como está hoje, eu terei que me abster. O Democratas inteiro, gostaria de agradecer inclusive ao meu líder que me cedeu o tempo, o Democratas inteiro irá votar a favor, creio que serei voto vencido para variar nesse projeto, mas gostaria de pedir ao senhor que melhore ele ainda mais, que o senhor garanta a essência que é a própria intenção do senhor, deputado Macabó, que o senhor garanta que esse projeto caminhe lado a lado com os nossos preceitos constitucionais, o liberalismo social que Miguel Reale fala que a nossa Constituição realmente adotou. Por isso, deputado Macabó, é isso que eu peço, senhor, faça essas emendas para esse projeto do senhor ficar zero bala, fazer como diz a gíria popular, e aí sim eu poder estar ao lado do senhor para ficar em silêncio, para nós aprovarmos esse projeto. Muito obrigado, deputado Macabó. Senhor deputado Heron e demais deputados do plenário, é sugerido que, na verdade, é pedido pela organização que não citem figuras públicas. No regimento, o senhor citou o jurista Miguel Reale. Não importa, no regimento é estabelecido que não pode atribuir opinião injuriosa, mas no Código de Ética é estabelecido que não pode citar de forma geral nenhuma instituição ou autoridade. Eu gostaria de convidar para falar a favor do projeto o deputado Pedro Leal pelo tempo de 2 minutos. Não, meu cara, muda a filha. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os meus nobres pares novamente. Uma boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o deputado Azevedo de Souza, né? Muito parabéns, louvo ao senhor pelo cargo que o senhor está exercendo. Desejo que o senhor possa cumprir o seu mandato com excelência, de uma boa forma, cumprindo para aquilo que o senhor foi eleito. Tenho certeza que o senhor tem um total comprometimento com aqueles que o elegeram e eu desejo toda sorte. Queria louvar também o deputado Henrique Mecabô, que tem um excelente projeto. Deputados, é Henrique Mecabô. Vamos acertar o nome do nobre deputado, pelo amor de Deus. Em relação ao projeto, ao PL, eu queria louvar o deputado, é um excelente projeto. O Heron começou a falar aquilo que eu iria dizer também. A gente acabou de aprovar aqui o Mais Gestores. Além de mais cursinhos, eu acho que isso daqui é mais investimentos, mais educação. O nosso país precisa muito. Vivemos numa época de crise, uma época que as instituições estão passando e buscando novas formas de financiar a sua estrutura, de financiar o seu funcionamento. E a parceria público-privado, eu acho que é a alternativa que nós podemos alcançar, podemos buscar, para que a gente possa sair da lama, para que a gente possa sair dessa forma, dessa paralisia decisória, dessa paralisia institucional que a gente se encontra nos dias de hoje. Então, eu peço encarecidamente que a gente possa aprovar esse projeto. Não vou me delongar, eu concedo a parte da deputada Thaís, do PT, para que ela possa terminar a fala. A parte está concedida, senhora. Obrigado, senhor deputado. Eu gostaria de parabenizar o deputado que fez o PL, porque eu estou falando aqui como aluna de escola pública e aluna que sim participou de cursinhos populares. Quando o deputado Heron fala que às vezes não se comprova que estudantes de baixa renda participem desses cursinhos, sinto informar que não, porque na hora que você... Alô? Pela ordem, senhores deputados, a parte, de acordo com o artigo 126, deve ser concedido nos microfones dos corredores. Se a senhora deputada ainda tiver interesse em continuar a sua manifestação, pode fazê-lo. Continuando, os estudantes, quando vão fazer a matrícula para os cursinhos, eles têm que passar por todo um processo, provando que você é aluno de baixa renda. Então, com esse PL que o deputado fez, isso só iria garantir que mais alunos de baixa renda adentrassem na universidade, que o desemprego também, durante essa idade que de 24 anos chega até 24,1%, diminuísse, que esses jovens se preocupassem em se capacitar e participar mais da vida e até mesmo, de fato, modificar o discurso da universidade, seus projetos de extensão, suas pesquisas, para que possam também fazer valer a sua história lá dentro, a sua realidade. Então, eu gostaria de novamente parabenizar, e como aluna que participou, sim, de cursinhos populares,
agradecer, de verdade, porque assim que a gente faz com que a universidade seja mais plural, que o discurso seja mais plural. Obrigado, senhora deputada. Para falar a favor do projeto, o deputado João Becker, pelo tempo de 2 minutos. Presidente, eu dispenso a fala. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Ainda não consta sobre a mesa, senhor deputado. Para falar a favor do projeto, o deputado Miguel Santos, pelo tempo de 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Venho aqui falar em nome da Comissão de Educação. Esse projeto ele passou lá com um mérito incrível. O deputado Henrique Mecabou, companheiro de comissão, elaborou um projeto incrível para tratar justamente sobre os cursinhos populares e viabilizar eles em termos de questão orçamentária. Eu só queria falar sobre uma possível objeção a este projeto, que seria de ordem econômica, que ele basicamente não estipula qual o montante do tipo de renúncia, mas na verdade a questão importante aqui é que a renúncia ela é tão pequena a ponto de viabilizar esses projetos de cursinhos populares. A importância desses projetos eles são de importância enorme e eles precisam ser viabilizados cada vez mais. E eu concedo uma parte para o deputado Gabriel Bertocchi. Senhor presidente, nobres colegas... Pela ordem, senhor deputado, eu ainda não havia concedido a parte. O deputado deve, primeiramente, comunicar à presidência e, em seguida, a presidência concederá. Presidente, agora, eu cedo uma parte para o deputado Gabriel Bertocchi, se possível. Concedido. Senhor presidente, nobres colegas, o projeto passou na CCTI de uma maneira brilhante, só que ele fala em 6% para a pessoa física. 6% para a pessoa física é algo extremamente baixo. Eu defendo que seja articulada a inclusão de uma emenda para que esse valor de 6% seja aumentado para 10%. Porque para a pessoa física poder doar mais, para poder apoiar mais esses cursinhos e ter mais gente de baixa renda na universidade, sobretudo. Eu sou da região de Campinas, sei como está a questão ali da Unicamp, muito pouca gente conseguindo entrar, e esse tipo de medida é muito bom. E eu convido todos os deputados e deputadas a votarem a favor do projeto. Obrigado, senhor presidente. Chegou à mesa o requerimento de número 008/2017, que requer o encerramento da discussão do projeto de lei número 120 de 2017. Eu convido o autor da matéria, deputado Ismael, para falar, pelo tempo de 1 minuto. Obrigado, presidente. O próximo projeto a ser apreciado por essa casa será o projeto 138, que é um projeto que trabalha acerca do investimento privado nas universidades. É uma matéria de extrema relevância nacional e acredito que de interesse de boa parte dos senhores. Peço e conto com o apoio dos senhores para que tenhamos mais celeridade ao processo, haja vista que todos os oradores são favoráveis a esse projeto. Então, pela celeridade, peço o voto favorável. Obrigado, presidente. Algum deputado que queira contraditar? Deputado Pedro Leão. Dispensa a fala, senhor presidente. Obrigado. Passamos, então, ao encaminhamento das bancadas referente ao requerimento número 008 de encerramento da discussão do projeto de lei número 120 de 2017. Como encaminha o PMDB? Como encaminha o PT? Como encaminha o PSDB? Favorável, presidente. Como encaminha o PP? Deputado. O PMDB encaminha favorável. PMDB encaminha. Como encaminha o PR? Favorável. Como encaminha o PSB? Favorável. Como encaminha o PSD? Como encaminha o Democratas? Como encaminha o PRB? Favorável. Como encaminha o PDT? O autor do projeto estando favorável, nós também estamos favoráveis. Passemos à votação pelo processo simbólico. Peço aos deputados que se atentem. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aqueles que são contrários se manifestem. Aprovado.
Declaro encerrada a discussão. Passe à votação. O autor ou algum outro senhor deputado gostaria de encaminhar favoravelmente a proposição? Senhor deputado Henrique Mecabou dispõe de 30 segundos. Me dá um...